Tipo, olha que imagem interessante. Olha aqui, ó. A pintura mostra Dom Pedro montado num cavalo, cercado por uma multidão que o clama, com todos aparecendo felizes, levantando chapéus e bandeiras. Isso é uma idealização romântica, enfim, um posterior criada para exaltar o heroísmo de Dom Pedro e o sentimento nacionalista. Enfim, primeiramente, essas roupas. Olha aqui essas roupas aqui. É, então, não condiz com a época, tá? As vestimentas das pessoas são genéricas e estilizadas. O povo aparece vestido de maneira muito limpa e teatral. Não parece camponês ou soldados reais do início do século XVIII. Enfim, um cenário parece rural, né, ensolarado, mas o dia do Fico acontece no Rio de Janeiro, em um contexto político urbano, não em campo aberto. Embora houvesse entusiasmo, né, de parte da população, a cena de multidão celebrando, nós com Dom Pedro, enfim, a cavalo é romantizada. Ele não saiu cavalgando, é, sendo aclamado assim, enfim, expressões e gestos são típicas de arte romântica, ou herói libertador, algo construído posteriormente, né? Não um retrato fiel do momento. Mas o que foi esse tal dia do Fica? Aconteceu 9 de janeiro de 1822, no Rio de Janeiro. Enfim, após a Revolução Liberal do Porto, de 1820, em Portugal, as cortes portuguesas exigiram que um príncipe, Dom Pedro, retomasse Lisboa e que o Brasil regredisse para a condição de colônia. O Brasil, desde 1808, havia se tornado sede do Império Português com a vinda da família real, filho de Napoleão. Enfim, havia vários órgãos administrativos e um certo grau de autonomia. As elites brasileiras eram fazendeiros, militares, políticos e temiam perder o seu poder e autonomia se Dom Pedro voltasse a Portugal. Enfim, Dom Pedro II, perdão, Dom Pedro I, o primeiro, tá? O pai de segundo, o primeiro, recebeu abaixo-assinados de várias províncias brasileiras pedindo que ele ficasse. Então, no dia 9 de janeiro de 1922, declarou a seguinte frase: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. É basicamente isso que ele falou. E esse foi o dia do fico, o momento que ele decidiu desobedecer as ordens das cortes portuguesas e permanecer no Brasil. Enfim, foi um ato de desafio a Portugal e marcou o início do processo de independência. Daí, Dom Pedro começou a tomar autonomia, né? E criou uma medida autônoma, né? Posso falar assim, criou um ministério exclusivamente brasileiro, reforçou o exército, mandou a tropa portuguesa de volta. Em setembro de 1822, proclamou oficialmente a independência, entendeu? E é isso. E tipo, mas o que iria acontecer se, é, se numa realidade alternativa, em vez de Dom Pedro II ficar no Brasil, ele cedesse e acabasse voltando para Portugal? O que aconteceria? Que caminhos sombrios poderiam percorrer o Brasil? Quais consequências teríamos? O que aconteceria? Enfim, pessoal, quando as portuguesas, o Parlamento de Lisboa, exigiram o retorno de Dom Pedro, né, I a Portugal, o objetivo deles, qual era o objetivo ao mandar Dom Pedro de volta para Portugal? Era, tipo, recolonizar o Brasil, tá? Ou seja, tirar a autonomia política conquistada, né, desde 1908, quando a corte portuguesa fugiu de Napoleão e se instalou no Brasil. Enfim, se Dom Pedro tivesse obedecido e voltado a Lisboa, o Brasil voltaria a ser governado diretamente por Portugal. As províncias brasileiras, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, ficariam subordinadas às autoridades portuguesas locais. O centro político seria novamente Lisboa e o Rio de Janeiro perderia o estado de capital do Império. Enfim,
Se o Dom Pedro não tivesse falado fico, é, ele não romperia de fato com as cortes portuguesas. Enfim, ele acabou no momento que ele falou fico, ele se tornou um líder nacional, não apenas um príncipe português. Ele passou a organizar a independência, fortalecendo o exército e o governo do Brasil. Enfim, pouco meses depois, já em rota de colisão com Lisboa, o levou, né, à independência em setembro de 1822. Enfim, mas como eu já falei, se ele não falasse fico, o poder voltaria a Lisboa. As cortes tomariam o controle. Enfim, eles iriam desfazer o controle no o governo central do Rio de Janeiro. Enfim, subordinar as províncias novamente em Lisboa, mandar tropas portuguesas para garantir a ordem. Enfim, o Brasil ficaria fragmentado, sem uma liderança central como Dom Pedro. O Brasil iria se dividir em vários países menores, o poder seria dividido, como aconteceu na América Espanhola, né, México, Colômbia, Peru, etc. Enfim, cada província tinha seu próprio interesse e já tinham movimentos regionais de independência, como a Revolução Pernambucana, né, de 1817. Enfim, a independência seria atrasada e com guerra. Enfim, provavelmente você iria ter um processo mais violento, com guerras regionais e rupturas lentas, não uma separação relativamente pacífica, como ocorreu com Dom Pedro liderando. É basicamente isso, mas tipo. Mas porque, falando mais profundamente, não houve guerra entre Brasil e Portugal. É, houve conflitos pontuais, mas não uma guerra total. Portugal estava sem seus poderes, estava enfraquecido. Em 1820, o país passava por uma revolução liberal, a Revolução do Porto, que queria limitar os poderes do rei, né? Enfim, e exigiu o retorno da corte a Lisboa. É basicamente isso, em resumo. Porém, a corte está no Brasil desde 1808, ou seja, Portugal tinha problemas internos graves e pouca força militar e economia para manter o Brasil sob seu poder. Enfim, desde que a coroa portuguesa se mudou para o Brasil em 1808, enfim, o Brasil tinha administração própria, exército, comércio aberto e status de Reino Unido a Portugal. Enfim, de 1815. Então, quando Dom Pedro declarou independência, o Brasil já funcionava como um estado separado. É como você cortar, é como você cortar o cordão umbilical de um bebê. Ele já está pronto. Olha a analogia terrível que eu fiz comparando o Brasil com Portugal. As pessoas reclamam das minhas analogias, mas eu acho que dessa vez não ficou tão ruim. Tipo, eu comparei. Ih, eu esqueci de trocar a imagem. É pra falar da independência do Brasil, não mais do dia do fico. Pera aí. Voltando então, a independência ela foi negociada entre as elites, né? A aristocracia, e a aristocracia não tem nada a ver com Aristóteles, tá? Ah, eu tava no TikTok, aí o cara virou pra mim e falou que a aristocracia tinha algo a ver com Aristóteles. Aristóteles. Caraca. Então, a aristocracia brasileira, especialmente no Sudeste, não queria uma guerra com as. É, tipo, como as da América Espanhola, né? Como as da América Espanhola, como as Américas Espanholas brigaram, né? Eles preferiram uma transição pacífica sobre um príncipe português, o que dá legitimidade e voltava mais para a paz, né? Eles queriam ali evitar revoltas, se voltava mais para paz, né? Ele queria evitar, né? O Sudeste queria evitar revoltas populares, né? Evitar esse tipo de coisa. Enfim, então, uma coisa é que Dom João VI não queria romper com o filho. O rei de Portugal tinha um afeto e confiança em Dom Pedro I. Ele sabia que se lutasse poderia perder tudo. Enfim, e se aceitasse, manteria influência e laço econômico com o Brasil. No fim, Portugal reconheceu a independência em 1825, mediante indenização paga pela Inglaterra. Tá?
Uma coisa, depois que Pedro I proclamou a independência, Portugal não reconheceu de imediato. Enfim, do ponto de vista português, o Brasil ainda era parte do reino. Então, Portugal via Dom Pedro como um príncipe rebelde. Enfim, o Brasil precisava do quê? Ser reconhecido como um país independente para fazer comércio nacional e evitar bloqueios, invasões portuguesas e obter legitimidade das potências europeias. Por isso, teve uma indenização. Enfim, deixa eu explicar uma coisa aqui que eu expliquei mal. Eu mencionei a Inglaterra porque, embora a independência do Brasil fosse uma questão entre Brasil e Portugal, quem intermediou o acordo e forneceu o dinheiro foi a Inglaterra. Enfim, eu expliquei mal, perdão. Portugal não queria sair de mãos abanadas, afinal, estava perdendo sua colônia mais rica, então Portugal exigiu uma compensação financeira para aceitar a independência. E onde a Inglaterra entra? A Inglaterra entrou como mediadora e financiadora por três motivos, aliado de Portugal. Portugal era um velho aliado da Inglaterra. Enquanto o Brasil se separou, a Inglaterra ajudou a negociar a paz para manter a amizade dos dois lados, né? O Brasil não tinha dinheiro para pagar a indenização, né? Que Portugal queria, então pegou um empréstimo com bancos ingleses no valor de 2 milhões de esterlinas e com esse dinheiro pagou a Portugal. E também tinha um interesse comercial. A Inglaterra queria garantir o acesso livre ao mercado brasileiro. Ao mediar a paz e financiar o acordo, ela ganhava influência política e econômica sobre o império. O Brasil pegou um empréstimo com a Inglaterra para pagar Portugal e depois teve que pagar essa dívida à própria Inglaterra com juros, entendeu? O que aconteceu foi em 1825, o Acordo de Londres. Portugal aceita reconhecer a independência do Brasil, mas exigiu uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil não tem dinheiro e o Império ainda era novo, sem reservas, com muitos gastos militares e administrativos. Enfim, a Inglaterra empresta dinheiro. O governo britânico, através de Londres, empresta 2 milhões de libras ao Brasil. Esse dinheiro é então transferido para Portugal como indenização. E o Brasil fica com a dívida, né? Agora que o Brasil não é mais de Portugal, pelo menos. Agora é livre, né? Enfim, mas o Brasil não deve mais nada a Portugal, e sim a Inglaterra. E a Inglaterra cobrou com juros, tá? Juros altos. Como qualquer empréstimo internacional da época. Enfim, as consequências do empréstimo, o Brasil entrou nessa primeira grande dívida externa. Logo, caraca, eu falo de dívida aqui, o negócio aqui até caiu. Enfim, ninguém tanca a dívida, velho. O Brasil entrou na sua primeira grande dívida externa, logo ao nascer como um país independente. Por causa dessa dívida, teve que assinar tratados comerciais favoráveis à Inglaterra, como impostos baixíssimos sobre produtos ingleses. Enfim, os produtos britânicos dominaram o mercado brasileiro e a indústria nacional nem conseguiu começar direito. A Inglaterra virou a principal potência econômica do Brasil, entendeu? Durante quase todo o século XVIII, né? Enfim. Quando o Brasil fez a independência, Portugal não tinha nem condições de enfrentar o Brasil uma guerra aberta. Enfim, já falei mil vezes, em 1820, Portugal tinha passado pela Revolução do Porto. O país estava instável politicamente, o exército era pequeno, mal equipado e dividido entre monarquistas e liberais, né? O país ainda se recuperar da invasão napoleônica de 1807 a 1811 e tinha pouco dinheiro. Já o Brasil era muito maior e tinha recursos naturais desde 1808. Isso administrativa, né, e militar própria, vindo da própria corte de Dom João VI, no Rio de Janeiro. Se Portugal tentasse invadir, usaria apenas suas tropas locais nas províncias do Norte e Nordeste, como tentou de fato na Bahia, Maranhão e Pará, mas não conseguiu ter condições nesse cenário. Se realmente tentasse invadir
Não conseguiria, mas nesse cenário, não conseguiu manter uma guerra longa num território tão vasto. E ainda enfrentaria a posição inglesa, né, que não queria mais guerra no Atlântico, porque afetava o comércio. Agora, saindo desse universo nativo, Portugal tentou manter o controle do Brasil, principalmente nas regiões Norte, Nordeste, Maranhão e o Grão-Pará, atual Pará, foram focos de resistência portuguesa, depois do Ipiranga, em 1822. Enfim, quando Dom Pedro proclamou a independência, nem todo o Brasil aceitou de imediato, as províncias eram muito diferentes entre si, e algumas eram leais a Lisboa. Principalmente as que tinham forte presença militar portuguesa. Enfim, Maranhão era uma das províncias mais portuguesas do Brasil, com muitos comerciantes e militares vindo diretamente de Portugal. Quando o Brasil proclamou a Guerra da Independência, o governo do Maranhão se recusou a aceitar a autoridade de Dom Pedro I. Tropas portuguesas tentaram manter o poder e bloquear as comunicações com o resto do país. O objetivo de Portugal era impedir que o Norte e o Nordeste se tornassem unidades ao Brasil, mantendo essa região sob domínio português. Mas o que aconteceu depois? Tropas brasileiras e milícias locais invadiram o Maranhão por terra, né, o Maranhão. A Marinha Brasileira, comandada por um almirante inglês Thomas... peraí. Esse cara aqui é brabo. Ele era almirante inglês Thomas... contratado, né, por Dom Pedro. Chegou em 1923. Enfim... A Marinha Brasileira comandada por esse cara aí, tipo, o que eles fizeram? Eles invadiram o Maranhão por água, né, pelo mar e por terra. Enfim, eles usam uma tática de engano, fingiu ter uma frota enorme e as tropas portuguesas se renderam quase sem lutar. E o Maranhão foi então incorporado definitivamente ao Império do Brasil em 1923. Enfim... Já no Grão-Pará, os portugueses também resistiram. A população local ficou dividida. Peraí. Olha aqui, ó. Esse daqui é o Grão-Pará. Os portugueses também tentaram resistir. A população ficou dividida. Parte queria independência, parte queria continuar fiel a Portugal. Esse cara aqui, ó, também foi com sua frota lá. E o Pará acabou se rendendo sem grande combate. Depois que o Brasil já estava independente. Tipo, a Bahia foi uma das regiões que mais tentaram resistir, tá? Entre 1922 e 1923 ocorreram vários combates entre brasileiros e portugueses. As forças brasileiras foram se fortalecendo com o do governo imperial. Dom Pedro mandou armas, dinheiro e soldados no Rio de Janeiro. O comando da resistência baiana ficou com Maria Quitéria Joana o nome dela era Angélica, né? Uma mártir religiosa, e o comandante Labatut, um francês a serviço do Brasil. Enfim, é basicamente isso, cara. Enquanto isso, os portugueses ficaram cercados em Salvador, a comida começou a faltar e a população começou a se revoltar contra os portugueses. Enfim, em 2 de julho de 1823, depois de quase um ano de combate, as tropas libertaram Salvador. As tropas portuguesas fugiram de navio para Portugal. Em 2 de junho, até hoje, dia da independência da Bahia, comemora com desfiles e festas populares. Enfim, a vitória da Bahia garantiu definitivamente a independência do Brasil e foi o último grande reduto português. Quando Salvador caiu, Portugal perdeu quase... ele perdeu, tipo, se ele não tinha chances antes, agora virou para quase zero, quase zero, enfim, perdeu qualquer base militar no país. O Maranhão e o Pará se renderam, como já falei antes, e o Império do Brasil ficou unificado sob Dom Pedro I. É basicamente isso. Sim, Portugal queria reconquistar o Nordeste do Brasil, tá? Ele queria reconquistar o Nordeste do Brasil. Uma parte do território que era estratégico e rico, mas o plano fracassou. O apoio local caiu rapidamente. O exército e a marinha do Brasil, comandado por oficiais estrangeiros experientes, era mais forte. E tipo, a Inglaterra não deixou Portugal tomar colônias à força. Isso não interessava aos britânicos, então tu não vai fazer. Vai brincar com a Inglaterra, velho? Caraca, velho. E quando eu falo em aristocracia no Brasil,
no período de independência do Império, estamos falando de uma classe social privilegiada que tinha terra, riqueza e influência. Eram donos de grandes fazendas de açúcar e café, tinha poder econômico e político nas províncias, controlando grandes cargos administrativos e eleições. Não eram filósofos, estudiosos, eram a elite do país. Enfim, a aristocracia brasileira não queria guerra prolongada, porque a guerra prejudica comércio e plantações. É aquilo que eu falo. Numa guerra, ninguém ganha. Só tem um lado que perde menos. Por isso, muito apoiado pelo primeiro e a separação diplomática de Portugal, assegurando seus interesses econômicos. Enfim, olha, não vem confundir comigo a aristocracia e Aristóteles. Pelo amor de Deus. Assim eu desmaio. A aristocracia vem do grego. Aristocrática. Aristocratria. Que significa literalmente governo dos melhores. Enfim, Aristóteles falou tipo de governo, incluindo a aristocracia, mas não tem relação direta nenhuma, tá? Com a elite brasileira do século XVIII. Enfim, no Brasil o termo é social e econômico não filosófico, que indica ricos, poderosos e influentes, e não é um governo baseado na filosofia de Aristóteles, tá? Não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. E quem não gosta de bom café? O café é originário da África e depois da Ásia, Etiópia e Arábia. Chegou ao Brasil no início do século... deixa eu ver aqui. Do século XVII. Por volta de 1727. Inicialmente no Norte e Nordeste. Mas não era culturalmente dominante. O clima do Sudeste brasileiro, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, era ideal, relevo, né? Solo fértil, chuvas regulares. Enfim, na Europa, especialmente na Inglaterra, eu acho que eu tenho um sangue inglês, não é possível. O consumo de café explodiu. Isso criou um mercado enorme para exportação, que era muito lucrativo, né? O Sudeste tinha terras baratas, perto para plantações, né? A produção de café dependia fortemente do trabalho escravizado de africanos, trazido, né, pelo tráfico negreiro. Eu vou falar sobre isso. Escravizados eram exportados da África para o Brasil. Muito vinha dos povos do norte e depois trabalhavam nas plantações do sudeste. Enfim, a aristocracia e fazendeiros brasileiros perceberam que o café podia gerar fortuna rápida com exportações para a Europa. Então eles investiram pesado nessa monocultura. O café se tornou o produto principal da exportação do Brasil no século XX. Não, perdão, meu Deus, o que eu falei? É no século XVIII, perdão. O país passou a depender quase totalmente da economia do café, criando uma sociedade de latifúndio e dependente do trabalho escravizado. Isso mudou a estrutura e política do império. Enfim, a aristocracia rural virou, a política principal, né? A aristocracia rural dominava a política, né? Nesse sentido. Enfim, a elite urbana dependia do comércio do café e a mão de obra escrava dominava tudo. Enfim, eu queria falar sobre isso daqui, ó. Gente, isso daqui que vocês estão vendo, olha aqui, olha onde ficavam os negros. Ficavam aqui embaixo, ó. Olha aqui, ó. E daqui que veio o café do Brasil. Através do trabalho de negros que eram transportados em navios negreiros para cá. E se isso daqui era um inferno. Isso daqui é a definição de inferno. Isso daqui é um inferno, tá? Sabe qual era a doença mais comum aqui, ó? Disenteria infecciosa, a mais comum. Era a doença mais frequente na no navio. O que acontecia? Os africanos escravizados, eles defecavam no chão. Eles ficavam ali 24 horas. Então, o que acontecia? Era causado por bactérias como Shigella e parásitos intestinais, se espalhavam-se por causa das fezes. Porque eles dormiam, eles comiam nas fezes. Eles não tinham opção, eles não saíam dali. Eles comiam e dormiam nas fezes, tá? Tinha muita fezes acumulada, esse local era insalubre, algo contaminado e falta de higiene. Os cativos sofriam com diarreia contínua, febre e desidratação, o que levou à morte em poucos dias. O porão ficava coberto de fezes e vômito. E os navios eram chamados de tumbas flutuantes, tá? Pra tu ver o nome. E também tinha, meus amigos, outra doença. Tinha o escorbuto. Era causado por falta de vitamina C. Muito comum em viagens longas. Causava sangramento da gengiva. Feridas que não cicatrizavam.
perde dente e fraqueza extrema. Afetava tanto os africanos quanto marinheiros europeus. E também tinha a varíola. Enfim, altamente contagiosa e mortal, o pior vírus que a Terra já enfrentou. Tipo, bastava uma pessoa infectada para espalhar a doença no porão. Os sintomas eram febre alta, bolhas purulentas na pele, dor intestinais. Quando havia surto, os doentes eram jogados no mar vivos, ou mortos, ou moribundos, para conter a infecção. E tipo, também tinha a febre amarela. Tipo, era transmitido por mosquitos comuns em portos africanos da partida. Muitos embarcavam doentes, tá? Como os sintomas só apareciam dias depois, febre amarela tá e malária, tá? Esqueci de falar. Febre amarela e malária. Malária também. Malária, olha aqui, malária. Cadê? Malária também. Como os sintomas só aconteciam depois, a epidemia explodia em alto mar, cara. Tá? As doenças explodiam em alto mar. E também tinha tuberculose, pera aí. Tuberculose. Tuberculose e infecções respiratórias. O ar nesses navios negreiros eram abafados, tá? Eram abafados. Então, o que acontecia, pessoal? Olha aqui, ó. Pera aí. Cadê? Cadê a imagem? Olha aqui, essa imagem aqui representa bem um montão de corpo morto acorrentado ali embaixo, ó. Olha aqui, ó. E como eram os negros ficavam embaixo, o abafado e sem ventilação no porão facilitava a tuberculose, pneumonia e bronquite. A tosse era constante e muitos morriam, sufocados pela falta de ar. E também tinha doença de pele, sarna, piolho, fungo, infecções na pele, como gangrena. Eram quase universais. A umidade de contato entre os corpos fazia as feridas apodrecerem, né? E ficavam pelados ali. Quando tinham roupa, a roupa apodrecia. Enfim, tudo isso, meus amigos, para você manter o café no Brasil através de trabalho escravo, né? Era basicamente isso. Era basicamente isso, pessoal. Enfim, aquele navio negreiro era Jesus nos acuda, velho. Era Jesus nos acuda aquilo dali. Era, olha aqui, vou escrever aqui, Jesus nos acuda. Navio negreiro é Jesus nos Jesus nos acuda. Aquilo dali era Jesus nos acuda, velho. Olha aqui que bonitinho, pessoal. Não, bonito. Não, desculpa. Olha aqui, ó. O café que esses ingleses tomavam lá, bonitinho lá, né? Bonitinho nada, errei a palavra. Escravidão é horrível. Escravidão é horrível, tá? É horrível. Não apoio. Não faço apologia. Enfim. Tipo, o café que os ingleses tomavam lá bonitinho vinha daí, ó. Entendeu? O café deixou de ser o principal motor da economia brasileira gradualmente no final do século XVIII e no começo do século XX, né? Enfim, teve uma crise de preço, o café era exportado para países como a Europa e Estados Unidos. No fim do século XVIII, houve queda de preço nacional, excesso de produção no Brasil, concorrência com outros países produtores. Isso gerou crise econômica nos estados produtores, né? São Paulo, enfim. Antes da abolição, o café dependia fortemente dos escravos. Com a Lei Áurea, a mão de obra barata apareceu e os fazendeiros tiveram que pagar trabalhadores livres, aumentando o custo da produção. Enfim, com o fim do Império e o início da República, o Brasil começou a investir em indústria, transporte e comércio urbano. O café deixou de ser o único rei da economia, novas áreas econômicas começaram a aparecer, né? Indústria têxtil, extração de borracha, olha aqui, extração de borracha, ó. Extração de borracha. Olha aqui, ó. A extração de borracha na Amazônia, comércio urbano e portuário,
Mesmo não sendo mais o principal motor econômico, o café ainda continuava dominando, né, as exportações até 1930, até essa época aqui, ó. Até 1930, olha aqui, ó. Até 1930. Enfim, até essa época aqui o café ainda continuava dominando as exportações, mantinha a elite rural poderosa, especialmente em São Paulo e Minas Gerais, e financiava o crescimento da infraestrutura com ferrovias e portos. Enfim, a industrialização começou a ganhar força em São Paulo, produtos manufaturados, indústrias leves começaram a crescer mais rápido que o café. Mais tarde, o Brasil tornaria uma economia urbana e industrial. Mas o café ainda tinha importância histórica e econômica, tá? E é basicamente isso que eu queria falar. Ou tem mais coisa para falar? Eu fiquei 30 minutos falando, eu fui de um ponto a outro. A República perdeu força quando a igreja parou de apoiar, né?